Olá, meus irmãos e minhas irmãs, como é que vocês estão? Todo mundo na paz, sua alegria? Como vocês puderam ver na descrição, vamos ler de Gênesis, capítulo de número 18. Amém? Lembrando que toda a honra, toda a glória é para Deus. Amém? Então, vamos para a leitura, certo? Gênesis, capítulo de número 18. O Senhor e dois anjos aparecem a Abraão. Amém? Vamos lá então. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegaste até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apresentou-se, pois, Abraão para a tenda de Sará. Ele disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novinho, denho e bom, e deu-o a criado, que se apresentou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite, e o novilho, e novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde estás? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu
íntimo, dizendo contigo mesma: depois de velha e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Fez uma pergunta. Disse o Senhor a Abraão: porque se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que ristes. Nossa, se Deus viu, né, irmão? Não adianta esconder. Interessante aqui que Deus estava falando com Abraão e Sara, ela riu no íntimo dela. Só ela mesmo, tipo, riu no íntimo. Mesmo se tivesse outro ser humano do lado dela, eu acho que não ia ver ela, tipo, nessa dúvida. Ela estava meio que duvidando, rindo e duvidando, né? Porque ela fala: por acaso eu vou ter vontade e tal, por causa da idade avançada. E ela riu no íntimo dela. O engraçado que eu percebo aqui, que Deus estava falando com Abraão, ao mesmo tempo que ele estava falando com Abraão, ele viu a Sara rindo no íntimo dela. Você vê como Deus não tem como escapar de Deus, né? Por isso que ele fala que ele é onisciente e onipresente. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. E Sara ainda, ela meio que debate, né, com o Senhor, falando que não riu e tal, e Deus confirma: não, eu vi você rindo, né? Interessante, né? Deus falando com Abraão e Sara atrás da porta da tenda, escutando tudo que Deus estava falando com Abraão, a conversa entre Deus e Abraão, e ela riu por dentro dela, e Deus viu, né? Interessante isso aí, né, irmão? Nada fica oculto para Deus, nada. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser um grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. É uma pergunta, tá? Vou repetir. E nele serão benditas todas as nações da terra? É uma pergunta. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e ferei-se de fato o que tem praticado. Corresponde a esse clamor que é vindo até a mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Abraão intercede junto a Deus pelos homens.
Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E, aproximando-se a ele, disse: Destruirás o justo com o ímpio? Se não houver, porventura, 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nele se encontram? Estava fazendo uma pergunta. Longe de ti fazeres tal coisas, matarei o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: Eis que me atrevo a falar ao Senhor. Eu sou pó e cinza. Eu que sou pó e cinza, perdoa, irmão, vou repetir. Disse mais Abraão: Eis que me atrevo a falar ao Senhor. Eu que sou pó e cinza. Pó e cinza. Deixa eu ver. Pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirá por isto toda a cidade? Ele respondeu: Não. 45. Disse-lhe ainda mais a Abraão: E se porventura houver ali 40? Respondeu: Não o farei por amor dos 40. Insistiu: Não se irei o Senhor? Falarei ainda se houver porventura ali 30? Respondeu o Senhor: Não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: Eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor: Não a destruirei por amor aos 20. Disse ainda Abraão: Não sei irei, Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: Não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Amém? Irmãos, aqui está Gênesis capítulo de número 18, né? Aqui fala um pouco sobre apareceu 2 seres, né, para Abraão, e Abraão rapidamente viu que era algo sobrenatural. E aí ele já pediu para Sara, a mulher dele, preparar uma coisa para alimentar, né? Um pão, alguma coisa para alimentar esses 2 seres espiritual, né? E ali Deus fez a promessa para Abraão, falando que ia dar um filho para ele. E ali a mulher dele, a Sara, estava ouvindo por trás, dentro da tenda, por trás da cortina ou da porta, não sei como que era naquela época. E ela riu dentro dela, né? E Deus conversando com Abraão, viu isso, que Sara riu dentro dela. E Deus perguntou: Sara, por que tu riste e tal? E ela negou, falou que não tinha rido, mas Deus viu, né? Interessante isso, né? Deus é onisciente e onipresente. E aqui a gente podemos ver também que Deus,
já estava querendo destruir Sodoma e Gomorra, certo? E Abraão, com a sua bondade, perguntando: mas Deus, se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir Sodoma e o justo junto com o ímpio? Aí Deus falou: não, se eu achar 50, eu pouparei a cidade. E Abraão foi insistindo: 45, 30, 20, 10. E Deus falou que ia pouparia, né? Deus falou que pouparia a cidade de Sodoma e Gomorra, se caso ali tivesse os 10 justos, né? É interessante, né? Você vê, Abraão, ele era um homem muito bom, né? Ele pensava, apesar de ter de tudo, ele pedindo para Deus de 50, 45, foi diminuindo 30, 10. Deus falou, não, se ali achar 10 justos, não destruirei a cidade, pouparei a cidade por causa desses 10 justos, né? Então é isso, meus irmãos. Aqui está Gênesis, capítulo de número 18, certo? E até a próxima, até o próximo vídeo, ok? Até o próximo capítulo. E não se esqueçam que Jesus está voltando. Amém?